Campo Grande. Apresentação: Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa sexta-feira. CBN Campo Grande Economia. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Também aqui na bancada, nossa diretora de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação, do qual a CBN Campo Grande faz parte, Lígia Sábica. Também Éder Campos, o nosso colunista e apresentador do CBN Agro. Eles vão participar aqui da entrevista com o secretário. Bom dia a todos. Bom dia secretário, bom dia Éder, Dani. Isso, tá aí, bom dia Lígia. Bom dia. Bom dia, bem-vindo secretário. Obrigado. Secretário, eu já começo então a nossa entrevista perguntando sobre um leilão, né? Ontem em São Paulo, e aí foi fechada uma parceria público-privada que promete aumentar a conectividade aqui em Mato Grosso do Sul. Estamos falando então da Infovia Digital, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como isso vai funcionar, quando passa a ser implantada essa Infovia Digital. Muito bom dia a todos. Ontem nós estivemos lá com o governador Reinaldo, com a Eliane Detoni, que é a nossa secretária especial na área de PPP, e o resultado foi excepcional em termos de leilão, mas eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que significa isso. Então, o que é uma PPP de Infovia Digital no estado de Mato Grosso do Sul? E, na verdade, em 2016, nós iniciamos esse trabalho entendendo que o estado, para ser um estado competitivo, ele teria que ter um nível de velocidade de internet, de integração dos 79 municípios, para que a gente aumentasse o nosso ranqueamento. E um dos olhares foi a questão do serviço público. Então, primeiro ponto, nós temos hoje o serviço público estadual. Nos 79 municípios existe alguma atividade, seja ela da saúde, da educação, da defesa sanitária, da assistência técnica rural, em todo o estado. E o que essa PPP traz? Nós vamos construir, isso que é importante, fibra ótica nos 79 municípios. Então nós vamos interligar o estado de Mato Grosso do Sul, são mais de 6.500 quilômetros, né? Imagina, a distância daqui a São Paulo é 1.000 quilômetros. Então é 6 vezes essa distância em rede de fibra ótica dentro da economia do estado. Com redundância, o que é redundância? Quando você tem um rompimento do cabo, você tem um acesso de cabo por outra cidade. Isso evita que você tenha redução e quebra do serviço de internet e dados, é importante destacar, no estado inteiro. Então, o estado, num prazo de 24 meses, a partir da assinatura de contrato, nós vamos ter todo o estado integrado. Nós aumentamos a velocidade, integramos todo o setor público, mas qual que é a questão importante disso? Alguém pode perguntar, mas isso não existe hoje no estado? Quer dizer, hoje a Secretaria da Iagro de Paranaíba, ela não é ligada? Sim, ela é. Nós temos centenas e centenas de contratos, um com a Oi, eu com a Vivo, outra com outra. Isso tem um custo extremamente elevado. Então, o primeiro ponto, esse custo, pelo leilão de ontem, ele cai praticamente pela metade. Esse custo do estado em função do leilão. E aumentando a velocidade Aumentando a velocidade praticamente 5 vezes em relação ao que é hoje. Quer dizer, o estado hoje, e a gente tem uma referência, o estado do Piauí hoje é o estado que tem a internet mais rápida do país, que fez uma PPP há 2 anos atrás. Então isso mostra o quanto que nós podemos avançar. E além disso, eu acho que é importante para... nesses 79 municípios, nós vamos colocar 130 pontos em praça pública de Wi-Fi gratuito. Então todos os municípios passam a ter, a partir desse projeto, também em praças públicas. E alguém pergunta, mas se alguém quiser se conectar, essa estrutura vai estar pronta. Então vamos supor, se eu tiver um banco que não está previsto, ou uma outra entidade que não seja estadual, que queira integrar o projeto, ela vai contactar a empresa, vai falar, eu tenho interesse em participar desse projeto. E ela vai se conectar. A cada receita adicional que essa empresa tem, reduz ainda mais a participação do Estado em termos de pagamento em 20%. Então, eu acho que o salto que nós estamos dando, quando a gente usa muita expressão que a gente busca a questão da digitalização, a PPP trouxe exatamente isso. Mato Grosso do Sul, em 24 meses, que foi a pergunta, o projeto, em 12 meses, ele já está instalado aqui em toda a região de Campo Grande, em 24 ele está em todo o estado. Nós estamos botando fibra ótica, equipamento, estrutura, toda essa estrutura. Mas o importante, isso vai permitir que a gente melhore o nível de serviço de cada uma das áreas. Secretaria da Fazenda, Defesa Sanitária. Quando a gente fala em educação à distância, quer dizer, muita coisa. Segurança, a partir desse também. Momento, nós vamos poder colocar
a educação à distância para distribuir para as escolas estaduais e municipais, segurança pública, tem reconhecimento facial, defesa sanitária. Então a gente vai mudar o patamar de serviço. Com essa rede, a gente pode pensar em novos produtos e novas formas de atender a população. Então acho que esse é o grande ganho. Acho que assim, é uma questão excepcional do que aconteceu ontem para o Mato Grosso do Sul. É um trabalho longo pela nosso escritório de parceria público-privada. Uma empresa mas chilena, nós fechamos secretário? Positivamente ontem. Uma empresa chilena que fechou. Isso, na verdade nós tivemos 3 concorrentes, né? Dois consórcios nacionais, e essa é uma empresa chilena que já atua no Brasil, né? Que é uma empresa reconhecida. Então nós temos certeza que, além do desconto, a empresa que foi escolhida no leilão lá na B3 ontem, ela também tem um trabalho excepcional a ser feito. Então o Mato Grosso do Sul muda de patamar sobre a questão do seu status digital, em termos de infovia digital no estado de Mato Grosso do Sul, a partir desse projeto. Secretário, quando nós falamos em conectividade, nós, claro que pensamos ou vislumbramos os centros urbanos, mas o estado é um estado que depende do agronegócio, da pecuária, da agricultura, e nós temos áreas que não têm cobertura, como o Pantanal, por exemplo. Foi vislumbrado desse projeto atender as áreas rurais? Não. Na verdade, assim, como ele conecta a questão do setor público, mas é importante a gente trazer algumas outras informações. Recentemente foi feito um edital nacional chamado 5G. Então, esse é um projeto nacional, não é do estado, aonde todas as nossas rodovias, por exemplo, Campo Grande vai ter 5G até julho do ano que vem. Então, quando a gente olha, sob o ponto de vista de cobertura, um outro projeto nacional vem complementar toda a disponibilidade de 4G e 5G. Então, praticamente atende. E nós temos, Éder, um projeto que chama Conecta MS. O Conecta MS, ele leva a internet para essas áreas remotas. Hoje nós temos já no estado 50 pontos, principalmente assentamento, áreas indígenas. Vou te dar um exemplo no Pantanal. Nós colocamos a energia solar lá no São Lourenço, na comunidade de São Lourenço, e colocamos internet também. Então, no dia que até nós lançamos o programa, a comunidade de mulheres lá da Barra de São Lourenço, no Pantanal, já se conectou com a gente em Rio Brilhante. Então, nós também estamos levando, através de um outro projeto, que é o Conecta MS, esses trabalhos, porque aí normalmente você não é cabeamento, porque essa estrutura da PPP, ela é um sistema de cabeamento. No Pantanal, nós temos que usar sistemas via satélite. Então, é uma outra sistemática. Mas eu acho que, juntando o governo do estado, esse projeto nacional do 5G, e no dia 29 agora, na Fazenda Itamaraty, nós vamos fazer um teste exatamente o que você está colocando. O presidente Bolsonaro estará lá com a ministra Tereza e nós vamos lançar lá o 5G. Nós estamos colocando uma torre de 5G e vamos testar o 5G na Fazenda Itamaraty, no assentamento Itamaraty. Então vai ser colocado para a gente ver exatamente isso. Hoje tem muita tecnologia disponível para o agro. O agro é talvez aquele que mais avançou no conceito de startup, disponibilidade tecnológica, mas ele precisa de conectividade. E o 5G talvez seja a conectividade que é necessária para a área rural. Secretário, saindo agora das comunicações e indo para a questão que está em alta hoje, que é a questão dos fertilizantes. Existem aí as negociações internacionais com outros países, tem citado, além do Canadá, o Chile, a Bolívia, que podem encaminhar fertilizantes para a gente, mas aqui dentro, a gente poderia trabalhar qual é o tamanho da produção que a gente poderia ter a partir de biofertilizantes. Nós temos uma área, uma produção imensa no estado e algo que poderia ser melhor aproveitado, né? Lígia, bom, primeiro, bom dia, prazer em te ver aqui na CBN, a gente se conhece há tanto tempo. Bom dia. E primeiro, acho que o que a gente tem que destacar é o seguinte: o Brasil ele tem aumentado muito a sua produção agropecuária. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ao longo dos últimos anos, existe um crescimento de demanda por fertilizantes no país. Essa é uma situação presente que ela independe de guerra, ela de política interna. E agora nós chegamos num determinado momento que, em função da guerra, que nós já vimos com problema de fornecimento, lembrando, antes da guerra, a ministra Tereza já tinha feito um trabalho na Rússia, no Irã, na própria Ucrânia, antes da guerra, para aumentar o volume de fertilizantes no Brasil. Então, qual é o problema do Brasil? É o nível de dependência internacional de importação de fertilizantes. Então, praticamente 90% entre o potássio, o fosfato e o nitrogenado, nós temos uma dependência internacional muito forte. Esse é um ponto. Então, o governo federal lançou agora um plano para 2030 e 2050 de reduzir a dependência internacional. Não é autossuficiência. O Brasil não tem como chegar à autossuficiência. Isso é um primeiro ponto. São pequenas alternativas que vão se somando. E aí começa, agora nós temos no curto prazo, nós temos que garantir o fornecimento. O preço nós já vimos que subiu 40%, nós temos que garantir disponibilidade. Por isso que está sendo feito esse trabalho diplomático, vamos chamar assim, com as empresas para aumentar o volume ao Brasil, que eu acho que isso está bastante já avançado. A última que a ministra Tereza fez foi no Canadá. A Bolívia hoje é um grande fornecedor de nitrogenados, tem uma fábrica de ureia quase igual ao de Três Lagoas. E aí surgiu, na verdade, em função de nível de preço. Que qual é o problema ainda do biofertilizante?
é preço e escala. Né? Ele ainda é... O volume total que ele tem capacidade de fornecer é muito pequeno perto da demanda total. Então você tem um problema de escalar isso. Só que é uma grande oportunidade, porque agora nós estamos com preço elevado, então é possível você vender esse produto num preço competitivo e conseguir avançar. Então eu acho que esse é um grande campo hoje. O pó de rocha, que até 2 anos atrás ele era descartado, hoje tem uma série de ações. Nós, na Secretaria, temos um programa, estamos incentivando, trazendo técnicos especialistas para orientar os produtores, fazendo teste a nível de campo com pó de rocha, que é um produto que está disponível em qualquer rocha basáltica, pedreira, vamos chamar assim para as pessoas entenderem. Quando você tira a brita, você tira pó de rocha. E aí você pode enriquecer esse pó de rocha para atender a agricultura. Então esse é um caminho. A outra coisa são os biofertilizantes, que também é um grande caminho para o Brasil. Então o Brasil vai ter uma grande oportunidade de expandir isso. Participação disso numa próxima safra, ainda muito pequena, 2%, 3% daquilo que nós precisamos. Mas acho que surgiu a oportunidade para o Brasil de desenvolver tecnologias para avançar rapidamente, porque vai precisar, tem demanda. Porque nós temos estados aí, os estados que têm litoral, eles começaram a ampliar, por exemplo, a produção de algas para fertilizante. Né? Então a gente tem iniciativas que vêm vindo, somando a isso. E aqui no interior do Brasil a gente tem que achar outras alternativas. Não, mas a gente tem, assim, algas. Nós temos aqui também. Todas as algas que são produzidas na empresa de Jupiá, lá em Três Lagoas, existe um projeto através do Senai Inovação Biomassa, o Senai Instituto de Biomassa, pega essas algas e transforma em fertilizantes também. Volto a dizer, o problema é o volume. Né? A questão a própria questão do lodo que é para de esgoto. Hoje, quando você faz o lodo, você joga tudo em aterro sanitário. Então, nós temos um projeto de pesquisa para enriquecer esse lodo e ele poder ser utilizado. E aí tem biomassa de galho de árvore, esse tipo de coisa, o pó de rocha. Então, existe iniciativa. Só que o tamanho, se a gente conseguir botar isso 100%, ele sempre vai chegar numa participação de 5% a 10% do mercado. É que, na verdade, nós nunca ficamos preocupados com essa situação, né, dos fertilizantes. Nós nunca passamos pela situação nem de preços, nem de valores, como a gente está sentindo aí, e agora da falta do produto. Então, nós não nos preocupamos com uma outra via. Agora sim, agora despertou para essa outra via. Nós temos, claro, que condição, mas em quanto tempo a gente consegue transformar tudo isso para que não afete a produção? Demora um pouco, né, secretário? Demora. E eu acho que esse é o grande problema. Nós vamos fazer uma safra agora com 40% de aumento de fertilizantes, então a gente já fala aí que se um custo de produção de hectare de soja em torno de 35 sacas, nós estamos falando de 40, 42. Então, é uma safra que ela vai entrar com custo de produção mais elevado, ela tem que ser muito cuidadosa em relação ao produtor e com risco ainda de algumas disponibilidades de fertilizantes a gente não ter. Então, é preocupante essa próxima safra. Mas, Lígia, eu acho que é a grande oportunidade que nós tivemos agora de buscar a alternativa da ciência, da pesquisa e inovação, de virar o jogo. E, além disso, acho que o Brasil não pode perder oportunidades como essa da UFN3 que nós temos aqui em Três Lagoas. Nós importamos 95% do nitrogenado, do nitrogênio a gente importa. E nós temos uma fábrica com 82% pronta. Então, e não pode ficar só como misturadora, né? Não, mas veja o seguinte, ninguém falou que ela vai ficar só como misturadora. Né? Ela poderia comer. Primeiro que nós temos que terminar a fábrica. Certo. A fábrica para terminar é 2 anos. Esse é o primeiro. Então, qualquer um que tenha o recurso necessário e que resolva fazer a fábrica e contrate os chineses hoje para terminar, do ponto de vista tecnológico, é 2 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Brasil tem que ter gás. O Brasil hoje tem uma demanda de 100 milhões de metros cúbicos por dia de gás e tem 75 milhões. Então nós temos que resolver a equação do gás. A questão da misturadora é uma saída extremamente inteligente de curto prazo. Porque com a misturadora eu começo daqui a 4, 5 meses. O que é uma misturadora? É um galpão grande e misturar. O conceito é esse, ele não tem processo social. Importa esse insumo. Então a Acron, em vez de só uma fornecedora de insumos para Fetpar, para Eringer e outras, ela já passaria a produção e ganharia o seu mercado. Então, o governo do estado de Mato Grosso do Sul se posiciona desde o primeiro dia, tanto com a Acron como com a Petrobras. Inclusive, nós nem temos incentivo para a misturadora, não temos incentivo fiscal para... Então, e não teria sentido. Se a Acron quer montar uma misturadora, para que vai comprar um ativo desse? Compra um galpão grande e faz. Exatamente. É muito mais simples, né? Tamanho do investimento. Não há sentido. Agora, a gente acha que a ideia da misturadora no curto prazo, dentro dessas circunstâncias do fertilizante, ela é extremamente positiva. Agora, em hipótese nenhuma, pode-se pensar essa fábrica virar só misturadora. Nenhuma hipótese disso ser pensado do ponto de vista estratégico. Secretário, a agricultura e a pecuária está muito dependente ainda do granulado. Né? Até esses outros fertilizantes, aí, os bios e o pó de rocha se tornarem realidade, vai demorar um pouco ainda. Nós temos aqui nosso vizinho, o país Bolívia, do lado aqui do Brasil, Corumbá. Ali tem reservas de fosfato, só que a gente percebe que tem dificuldades de fazer uma importação desse produto para cá. Já foi vislumbrado pelo governo do estado
uma interlocução com o governo federal para tentar ter a Bolívia como fornecedor aqui, pelo menos para o Mato Grosso do Sul? A Bolívia sempre nos preocupa um pouco do ponto de vista da sua estabilidade política, né? Então eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Nós trouxemos uma empresa que funciona em Rio Brilhante, chama Inove, que ela baseou todo o seu projeto de trazer ureia da Bolívia. Quando nós importar ureia para fazer ureia líquida. Hoje essa empresa importa de outros países, porque durante um ano a fábrica de Bulo Bulo, que é uma produtora de ureia igual, a FN3 ficou parada. Ficou parada por quê? Fornecimento de gás. A Bolívia hoje, nós temos, por exemplo, no gasoduto que passa aqui, do nosso lado aqui, nós temos uma capacidade de 30 milhões de metros cúbicos, passa 20. Por que não passa os outros 10? Porque a Bolívia não tem gás. Então a Bolívia hoje precisaria abrir. A relação diplomática é tranquila. O que a Bolívia vai precisar fazer? Ela precisa atrair o capital para fazer exploração de gás, exploração de fosfato. A gente é importador de boro, de borato, né, permanentemente da Bolívia. Nós somos importadores de ureia. Nesse momento, se a gente ligar em Corumbá, são mais ou menos 500 a 600 caminhões dentro da GESA trazendo ureia para o Brasil. Nesse momento, agora que nós estamos falando aqui. Então, existe todo um fluxo já. A gente só fica naquela. Será que amanhã vai ter? Né? Porque essa instabilidade. Então, a Bolívia hoje precisa de investimento na base de produção para que ela seja fornecedora. E mais a ferrovia, né? Para trazer para cá. É isso. Está vindo de caminhão, né? Mas o ideal seria que nós tivéssemos a ferrovia pela redução. Pelo custo, nós entendemos, inclusive, Lídia, que aqui Campo Grande, por exemplo, podia ser um grande hub de distribuição de ureia, borato e fosfato oriundo da Bolívia. Sai de trem de lá, chega até Campo Grande, a partir de Campo Grande distribuir para o Brasil inteiro através ou da continuidade na ferrovia, mas poderia ir para o Mato Grosso, que são os grandes consumidores. Ou seja, não depende só da nossa vontade. É. Não. Depende de uma política interna também da Bolívia. Eu acho que é uma grande oportunidade para a Bolívia, mas a gente tem ainda uma série de dificuldades sobre atração de investimentos na Bolívia. Legal. Secretário, eu tenho aqui uma pergunta do nosso colunista Hudson Garcia, CBN Finanças. Ele encaminhou para a gente a seguinte, ainda nessa questão, avançando agora para a logística também, que é um assunto que o senhor sempre comenta nas entrevistas, considerando a concretização do investimento sobre a ponte do Rio Paraguai em Porto Murtinho, o Mato Grosso do Sul deverá se tornar um grande corredor logístico de exportação de produtos brasileiros, no primeiro momento de commodities agropecuárias. No entanto, o senhor enxerga que podemos também nos tornar um grande hub de distribuição de produtos importados do continente asiático? E como o senhor enxerga que os municípios do interior poderão se beneficiar da rota bioceânica? Bom, vamos falar de rota bioceânica agora. Sim. Vamos dar só um exemplo. Assim. Vamos pegar agora a tabela de fevereiro de exportação Mato Grosso do Sul. 60% da nossa exportação sai para o Paranaguá e 40% por Santos. Então essa é a nossa lógica, tirando o minério de Corumbá. Então pensa onde nós estamos no Mato Grosso do Sul e como nós levamos isso a 1.200 quilômetros de Campo Grande, 1.400 quilômetros de Campo Grande. Depois disso, isso é carregado num navio, que se chama normalmente o navio Panamax. Isso sobe, passa lá no canal do Panamá, que tem uma dificuldade enorme, e vai para a China. Em fevereiro, 60% de tudo que nós produzimos no estado foi para a China. Então, por que eu quero dar esse cenário? Para fazer um outro olhar agora, que é a rota bioceânica. A rota bioceânica liga aqui, vamos botar Campo Grande, nós estamos, até os portos chilenos, passando pelo norte do Paraguai e o norte da Argentina e adentrando no Chile. Só esse tamanho, por isso que eu quis dizer, nós reduzimos o tempo desse produto saindo aqui de Campo Grande, em vez de ir para Santos, o Paranaguá, nós reduzimos em 14 dias. Então você imagina o que significa em termos de competitividade, um produto, você reduzir o tempo de chegada dele na China, que significa redução de navio, redução de tempo de processamento, custo de transporte, custo de produção. Isso é um item. Os portos chilenos têm um custo operacional 30% abaixo desses dois portos que eu citei. Nós precisamos chegar nesses portos. Então, nós estamos chegando através da rota bioceânica. O Paraguai acabou de inaugurar praticamente 70% da sua obra. Sem essa obra do Paraguai não existe rota bioceânica. Ela é mais importante que a ponte que eu falo, porque na ponte a gente podia passar de balsa, né? Mas é mais importante, o norte do Paraguai está integrado. Dezembro praticamente termina toda a obra. A obra da ponte bioceânica já se iniciou, nós estamos construindo a ponte. Isso é importante falar para as pessoas. Não é sonho, não é previsão. Ela está sendo construída. A empresa está lá fazendo. No final de 24 ela será inaugurada. Com isso, nós fizemos uma série de estudos de competitividade em relação ao mercado chinês. Então, o Mato Grosso do Sul tem possibilidade de ampliar. Muita carga hoje que desce do Mato Grosso para esses portos pode ser deslocado para cá, é competitivo. Na carne, eu já falei isso para você, na carne hoje nós temos 17% do mercado chileno. Com a rota, nós vamos para 30% por uma questão de preço, né? Rapidamente, porque nós vamos conseguir chegar ao mercado chileno. Agora, o Hudson tem razão quando ele fala o seguinte, eu sempre falo, rota vai e volta.
Então, vai e volta. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ser mais competitivos, aqueles produtos que vêm do mercado asiático também serão mais competitivos no Brasil. E aí a oportunidade também para Mato Grosso do Sul, que a partir de Mato Grosso do Sul, em vez de São Paulo, que hoje recebe o Porto de Santos, ser um grande distribuidor desses produtos para o Brasil, o Mato Grosso do Sul assuma esse posicionamento de ser um hub de importação de produtos da China e do Sudoeste Asiático e ser distribuído. E aí nós estamos falando de veículos, nós estamos falando de coisas de alto valor agregado. Né? Hoje já existe uma importação pelo Chile, para o carro para o Paraguai, carro para o Chile. Então nós temos uma grande possibilidade de também Mato Grosso do Sul ter um novo olhar, que é um centro de distribuição nacional de produtos, principalmente da Ásia, dos países asiáticos. Secretário, a gente já está convencido sobre a importância da rota bioceânica. O que tem travando ela ainda, hein? Não tem nada travando. Tem nada? Nada, assim, nós temos muito trabalho a fazer. Primeiro, a gente focou muito na infraestrutura. Sem infraestrutura não existe. Então, essa é a questão. Agora é execução, então. É execução. Nós temos ainda para licitar, que é pelo governo federal, o acesso da ponte, que são mais 130 milhões, que o DENIT está trabalhando com isso, está com o projeto praticamente pronto. Agora, em outubro, a semana, ainda o ministro de Obras do Paraguai me ligou e falou: vocês não vão deixar eu terminar a ponte e não fazer a conexão. Falei: não, pode ficar tranquilo, isso está planejado. Qual é o próximo desafio, Éder? Se chama alfândega. Tá? Então, é o trabalho. É normal que agora a gente avalie da alfândega. O que está previsto hoje, da forma que as alfândegas no Mercosul funcionam hoje, ela não permite a competitividade da rota. É um exemplo muito simples. Eu pego um caminhão, vou até Porto Mutim. Porto Mutim eu tenho que passar por toda a alfândega brasileira. Aí eu passo a ponte, 1.200 metros, eu paro na alfândega Paraguai. Aí eu vou sair no Paraguai. Eu paro na Paraguai de novo, paro na Argentina de novo, no Chile e paro no Chile de novo. Isso me daria 8 dias. Eu perderia 14 dos outros dias que eu estou lá. Então a gente está trabalhando agora com o Ministério das Relações Exteriores, que é uma alfândega integrada. Um caminhão lacrado dentro de um porto seco em Campo Grande vai ser aberto só no Chile. Essa isso que faz parte que é o dos conceito. Acordos do Mercosul? Isso. O Mercosul permite isso. O que nós estamos agora tratando com o país é fazer os acordos. Que na estruturação ele já permite você ter uma rota alfandegada, que não existe ainda. Então nós estamos trabalhando nessa linha. Resumindo, a rota está aprovada, agora são etapas de execução. De execução. Perfeito. 2024, a primeira carga vai estar passando lá. E toda essa logística, vocês vão estar discutindo daqui a alguns dias em relação principalmente à hidrovia Paraguai-Paraná. Isso. Isso é algo esperado aqui no estado há décadas, né, secretário? Qual que é a projeção agora? Primeiro assim, nós acabamos de terminar um estudo que a gente vai apresentar no seminário agora dia 24 com a empresa de planejamento de logística, onde nós avaliamos todos os fluxos de mercadorias agora recentes no estado, tudo. Como é que as mercadorias transitam no estado? Então nós vamos estar discutindo a BR-262, que nós temos aí um problema de gargalo, estamos vendo o fluxo da 267, o que está saindo por hidrovia, o que pode sair. Então nós vamos apresentar esse estudo, né, que é uma atualização do nosso Plano Estadual de Logística e Transporte. Nós vamos apresentar agora dia 23. E a questão da hidrovia, ela tem um papel fundamental. Quando nós criamos o programa de exportação pela hidrovia, que a gente conseguiu ativar Porto Mutinho, então imagina o seguinte, nesse mesmo ponto da rota, você já tem uma hidrovia operando. Agora, dia 24, a gente começa a exportar soja novamente. Por que não exportou antes? Porque tinha o problema do calado do rio. Sim. Minério, nós já estamos exportando hoje. Mato Grosso do Sul deve ampliar muito a produção de minério. Hoje a gente exporta em torno de 3 milhões de toneladas, nós temos uma projeção de chegar a 10 milhões de toneladas. Recentemente, mais 2 empresas mineradoras entraram no estado. Então, além da Vale e da Vetorial, agora nós temos mais 2 players em Corumbá explorando minério de ferro e manganês. Então, a gente amplia também a capacidade. Isso, basicamente, ou é ferrovia ou é hidrovia. Nós não podemos admitir, passando como hoje, 700 caminhões carregando minério de Corumbá até São Paulo. Quer dizer, essa é uma coisa que não pode acontecer. É uma falha logística, vamos chamar assim. Sim. Nós temos que resolver isso do ponto de vista de transporte. E em quanto tempo? Existe uma previsão de daqui a quanto tempo isso seria resolvido? Olha, na questão da ferrovia, nós tivemos até semana passada uma reunião com São Paulo e também com o ministro Tarcísio. Nós estamos reestudando a questão da Malha Oeste, uma relicitação. Só que hoje, pelo regime de autorização, pelo novo marco ferroviário brasileiro, que é uma coisa excepcional que foi feita no Brasil, tem um regime de autorização. Então, qualquer empresa pode pedir um pedaço dessa ferrovia. Né? Fala assim, eu quero fazer Campo Grande, Três Lagoas, porque eu acho que tem carga, ele pode pedir e fazer um investimento. Isso nós já temos várias empresas interessadas em vários segmentos. Então, talvez a Malha Oeste volte com, na verdade, várias empresas pegando cada um pedaço. E aí, obviamente, você vai ter o todo dela, inclusive com o São Paulo. Então, acho que esse é o caminho. Mas isso esse ano acho que se resolve essa questão de autorização, quem assume, mas depois disso é que nós vamos ter aí ainda um projeto para provavelmente 3, 4, 5 anos.
senhor falou do gargalo da BR-262, né? A gente, inclusive, trouxe uma reportagem recentemente também. Dados da PRF apontam um crescimento de 11% na quantidade de acidentes graves na rodovia em 2021. Tem essa sobrecarga aí no fluxo de caminhões. Foi encomendado um estudo pelo próprio governo do estado. E, nesse estudo, vocês já adiantaram aí, né, a questão da terceira faixa e dessa necessidade de concessão. Como estão essas negociações, secretário? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, esse a 262, acho que é o maior retrato do que é o fruto do desenvolvimento. Quer dizer, a hora que você desenvolve, você tem que criar infraestrutura. Sempre aquela velha discussão, que se a infraestrutura vem antes ou depois. No caso da 62, ela vai vir depois, né? Porque hoje ela já tem apresentado aí um gargalo significativo em termos de operação. Pelo minério, mas também principalmente pelo eucalipto de celulose e pelo fluxo, né? Aumento de fluxo normal de pessoas. E, infelizmente, a gente tem tido acidentes muito graves, né? Nessa rodovia. E o que a gente está sinalizando? Primeiro, hoje o volume de tráfego, isso nós vamos apresentar, já é suficiente para que a gente faça uma concessão. Esse é o primeiro ponto. Nós temos volume de tráfego para deixar em pé, que a gente fala, uma concessão, né? Acreditar que seja o governo federal vá fazer uma duplicação dessa rodovia no curto prazo, isso não vai acontecer. A gente precisa de investimento mais curtíssimo prazo. Então, o caminho é a concessão. Já está adiantada essa negociação? Já tem uma previsão? Ela está se fazendo os estudos ainda. A gente chama de EVTEA, que são todos estudos de impacto. Então, a partir dos estudos, fazer exatamente essa concessão. Então, isso ainda demora um pouco. Enquanto isso, a gente tem trabalhado com o governo federal para fazer algo que fizeram muito próximo a Três Lagoas. Se pegar os 46 quilômetros de Três Lagoas, se criou a terceira pista em alguns pontos. A gente vê o quanto que já facilitou, porque a gente chega ali, os caminhões vão para a direita e a gente consegue passar. Se a gente tivesse recurso federal para fazer no mínimo isso, de Campo Grande até Três Lagoas, nós já criaríamos uma situação bastante favorável. Mas isso não está hoje dentro do planejamento. O que está dentro do planejamento do governo federal é a manutenção só da via, né? Os investimentos não estão previstos. Então, a gente vai caminhar pela concessão, mas é um processo ainda de um ano e pouco. Enquanto isso, veja a passagem hoje de Ribas do Rio Pardo, né? Que tem lá a fábrica de celulose. É caótico ali. É verdade. Né? Pois é, por isso que eu perguntei se havia uma previsão, porque ali na região, né, as pessoas vêm trazendo muito esse assunto para a gente aqui. Provavelmente a gente vai ter que ir trabalhando alguns pontos específicos, nem Ribas. Nós não temos um trevo adequado, então temos que fazer o trevo adequado. Ribas do Rio, Água Clara, que também a gente demora muito a passagem hoje dentro de Água Clara, que a gente passa dentro da cidade. Então, nesses pontos que vão ter que fazer alguns desgargalamentos para que a gente reduza o nível de acidentes e também reduza o tempo de viagem, né? Que é o que tem aumentado muito. Tem o contorno de Três Lagoas também, que há muito tempo está sendo discutido. Quer dizer, hoje você imagina o seguinte, são praticamente 600, 700 cargas de eucalipto para as fábricas. Então, diariamente 600 caminhões carregados. Hoje você Três Lagoas, quando vai para o lado da Eldorado, tem que passar em Três Lagoas, toda Três Lagoas. Se vai para o lado da fibra também, chega ali perto, praticamente dentro e entra direito. Aqui nós temos, por isso que tem um anel previsto em Três Lagoas para tirar esse volume de caminhões em relação, fora o fluxo para São Paulo. O Estado já comporta e precisa desse crescimento na questão logística. Isso, exatamente. A gente já passou da fase do... Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul, né, há 20 anos, né? Foi 2003 quando eu cheguei aqui. E a gente não tinha um crescimento de indústrias, de tantas indústrias aqui no Estado, né? E eu gostaria até de falar um pouco sobre a gestão do Estado, nessa questão, na evolução do parque industrial aqui em Mato Grosso do Sul, secretário. Qual a avaliação do posicionamento hoje do Mato Grosso do Sul e os impactos da gestão do atual governo para esse crescimento, desenvolvimento? Porque nós sempre fomos um Estado de setor primário, né? Nós nunca transformávamos essas matérias-primas. Hoje nós temos aí um grande projeto, que é da Suzano, que é o maior do mundo, transformando o eucalipto daqui em celulose. Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa evolução neste governo? A gente sempre teve uma preocupação, primeiro, da diversificação. Acho que quando a gente fala em agroindustrialização, nós temos que pensar em diversificação da base produtiva, né? Então, nós temos que ter o fomento à produção e o fomento à agroindustrialização. Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, a questão de eucalipto, Mato Grosso do Sul sendo o maior estado exportador de eucalipto do país. Nós exportamos 27%, de celulose do país. Mato Grosso do Sul é o segundo hoje em área plantada. Nos próximos 3 anos ele vai ser o primeiro do país em área plantada. Exatamente pelo causa da industrialização. 1,5 milhão de hectares? Hoje nós temos 1.300.000 e pouco, mas nós vamos chegar a ter um estado de 1.700.000, 1.800.000, só pela projeção da indústria. É a demanda que a indústria precisa em relação à produção. E aí nós estamos incluindo outros que precisam de biomassa, como o etanol de milho precisa de biomassa, as indústrias de soja precisam de biomassa. Então elas também precisam desse eucalipto para gerar biomassa. E veja o seguinte, Mato Grosso do Sul hoje,
nós temos 3 plantas em funcionamento, Eldorado e 2 plantas da Suzano. Estamos indo para a 4ª, que é essa que está sendo construída, que será inaugurada daqui a 2 anos. E eu tenho certeza, a minha expectativa é de que até o final deste ano a gente tenha mais um player anunciando mais uma fábrica aqui, porque nós temos o espaço. Então, o jogo da celulose está ocorrendo exatamente aqui no Mato Grosso do Sul. E é o jogo mundial. Hoje, a gente fala muito assim, Três Lagoas. Eu tenho certeza que qualquer chinês sabe onde é Três Lagoas. Porque quando se fala em aumento do plantio, aumento da indústria e aumento da exportação, esse é o jogo da celulose do mundo. Não tem praticamente lugar nenhum fora do Brasil que você consiga fazer uma planta de 2,8 milhões de toneladas que vão precisar 400 mil hectares de eucalipto. Né? Você não tem aonde fazer isso no mundo. Secretaria, e a logística vai ser muito importante, né? Totalmente. Porque a Suzano fez um projeto no Piauí há alguns anos que o projeto naufragou no Piauí. Mas eu particularmente acredito que pela questão logística, né? O Nordeste está muito longe da saída dos produtos, né, transformados até da madeira, né? A Suzano tem uma planta no Maranhão. Nós temos e um conforto logístico, né? E tem um porto em Itaqui. Né? Hoje ela já faz isso no Maranhão e faz em Itaqui. Aqui é a mesma forma. Hoje a logística da Suzano é planejada para Santos. Eles estão ampliando o seu terminal. O que eles precisam fazer? Que a gente tenha trilhos do Mato Grosso do Sul para levar isso até Santos. A logística da Suzano ela é pensada em cima de Santos. E aí, dentro dessa ideia da diversificação, veja, etanol de milho. Nós não tínhamos aqui indústria de etanol de milho. Então, nós exportávamos aí 5, 6 milhões de toneladas de milho e agora nós temos a indústria de etanol de milho. Começa a funcionar agora a primeira fase em março. Maracaju? Não, é em Dourados. É a indústria Impasa, que vai se tornar a maior produtora de etanol de milho do país com essa indústria em Dourados. Já está sendo construída, vai terminar a primeira fase agora. Vai suplantar do Mato Grosso? Oi? Vai suplantar do Mato Grosso, então. No Mato Grosso tem uma grande fábrica. Eles têm duas. Né? Não, nós vamos suplantar do Mato Grosso, não. Não vamos conseguir, porque eles já têm várias fábricas lá. E tem 28 milhões de toneladas de milho, nós temos 10 milhões de toneladas e temos que dividir isso na expansão da avicultura e na expansão da suinocultura, que são 2 áreas também que se expandiram muito, de novo, em função da agroindustrialização. Então, o Estado realmente, nós conseguimos consolidar o projeto da industrialização através da agroindustrialização, diversificação da base produtiva e aumento da produção. E aí passa pela integração, lavoura, pecuária, floresta, que é muito importante para todo esse processo. Totalmente. Eu acho que assim, a questão de tecnologia hoje disponível para isso, quer dizer, hoje quando você fala assim, ele é um produtor rural, ele é um produtor de quê? Ele entra na suinocultura, ele entra na avicultura, ele entra na produção de cana, entra na produção de eucalipto. Essa diversificação da base da produção para o produtor, ela foi importante. E aí o Mato Grosso do Sul sendo o primeiro do país aí com quase 3 milhões de hectares, integração lavoura, pecuária e floresta. Isso nos dá um ranqueamento muito positivo na questão de emissão de carbono. Por isso que nós temos carne carbono neutro, carne de baixo carbono, em função dessa integração. O senhor falou em ovinocultura, né? A gente começou a produzir mais, quer dizer, a gente tem um plantel grande, mais de 400 mil no estado, se eu não me engano. Mas o abate é muito pequeno, né? E isso está sendo incrementado nesse momento? Existe uma política para esse setor? Na verdade é o seguinte, nós temos, na verdade, um rebanho expressivo, né? Mas quando a gente chama de rebanho comercial, que é aquele rebanho que efetivamente se faz o planejamento para ter uma regularidade de fornecimento, que o grande problema é a regularidade. Então, nós temos unidades de abate pequenas e que muitas vezes têm dificuldade, inclusive, de absorver. Então, é muito melhor, em determinado momento, você vender e vender para fora, porque aquele frigorífico de fora, ele compra de vários estados. Então, a nossa lógica agora é organizar a produção, essa produção chamada comercial. Isso se faz através da junção de produtores, do associativismo, é isso que nós estamos fazendo, para conseguir aí sim fazer a industrialização. Se eu não me engano, existe só um frigorífico e aí em Campo Grande, né? Só em Campo Grande, A questão maior é o hábito de consumo, né? Nós não temos na nossa cultura culinária o consumo dos ovinos e caprinos, né? A gente está muito baseado no boi, né? Mas é uma abertura de um mercado exterior, o Brasil é importador. E nós temos uma oportunidade de mercado interno nacional. O Brasil é importador. Então, o Brasil tem capacidade de, inicialmente, até aumentar a produção para atender o mercado local. Não local Mato Grosso do Sul, local Brasil, São Paulo, os grandes centros. Tem uma grande oportunidade aí para avançar. O senhor falou da Impasa, né? Inclusive ela está aqui em mais uma pergunta do Hudson Garcia. Ele diz o seguinte: em 2021, o estado do Mato Grosso do Sul atingiu recorde no saldo de geração de empregos formais e os números do CAGED demonstram cada vez mais o apelo das empresas em buscar trabalhadores com o 2º grau completo. Com a implantação de novos empreendimentos industriais, como a Impasa, a indústria de etanol em Dourados, o senhor entende que cada vez mais a pasta do desenvolvimento econômico deverá atuar junto com a educação para formar mais pessoas com potencial de qualificação técnica? Veja o seguinte, nós temos uma situação até inusitada no estado. A gente, sob o ponto de vista econômico, aí respondendo ao Hudson,
nós poderíamos até falar que o Mato Grosso do Sul está em pleno emprego. O que é conceitualmente pleno emprego? Quando você tem mais ou menos 4% da população desempregada, que seria aquele pessoal que está procurando emprego, e você considera economicamente no pleno emprego. Então, nós estamos muito próximos disso quando a gente fala de pessoas aptas ao mercado de trabalho. Obviamente que nós temos um conjunto de pessoas, e aí vem a questão da educação, da escolaridade, por isso que nós temos programas sociais, quer dizer, de levar todas as pessoas juntas nesse processo de crescimento, por isso que a gente tem o Mais Social, paga energia para 154 mil famílias, né? Então você tem um grupo de pessoas. Por que as pessoas que elas não querem trabalhar? Será que elas não estão dispostas a trabalhar? Não, elas querem. Elas não estão conseguindo chegar ao mercado de trabalho por essa condição que o Hudson apresentou. Escolaridade, esse é um grande problema que ele mencionou. Uma indústria, ela dificilmente hoje absorve uma pessoa que não tem um ensino médio completo. Dificilmente. Porque ela não tem capacidade de absorver esse conhecimento, absorver essa capacitação. Então, está correta a pergunta dele. Quer dizer, quando a gente fala em desenvolvimento, primeiro, hoje nós temos algumas análises de indústria no estado que eles estão preocupados em não ter mão de obra, porque nós somos um estado de um pouco mais aí estamos aí chegando aos 3 milhões de habitantes. Então, esse é um problema. Veio a industrialização que tanto veio queriam, a industrialização, né? Mas tem que ter mão de obra. Tem que ter mão de obra. Só que, de novo, essa mão de obra, a qualificação ela é rápida, você faz ela em 6 meses. Mas para eu qualificar, eu preciso de escolaridade. Então, o grande trabalho que nós estamos discutindo com a Secretaria de Educação é exatamente nós temos que aumentar o número de anos de estudo dessas pessoas para que elas possam absorver qualificação. A oferta de qualificação até existe, mas se nós ligarmos hoje para o Senai, para o Senac, eu garanto a você que eles não conseguem suprir 50% de ociosidade nos seus cursos. Garanto a você. Porque não tem a escolaridade, não tem aquela pessoa que a gente consegue chegar. Então, esse é um grande desafio para que a gente leve o sul mato-grossense para essas vagas de trabalho. E aí a gente tem a taxa de desocupação. A nossa taxa ela está abaixo da nacional, graças a Deus. Exatamente. Né? Mas qual que é a meta dessa taxa? Então veja o seguinte, a nossa é uma das... nós estamos em 6,5%, né? Quer dizer, e aí não chegou a 5,9% no auge da pandemia, né? E então, vai, assim, agora eu acho que o número de vagas que nós temos. Eu vou dar um exemplo aí de hoje, inclusive, aniversário de Ribas do Rio Pardo, faz 72 anos, né? 78 anos, o município de Ribas. Lá em Ribas do Rio Pardo, nós estamos hoje na obra em torno de 2.500 pessoas. Daqui a 4 meses nós vamos estar com 10 mil pessoas lá. E assim, então o pessoal da construção civil de Campo Grande está trabalhando lá, de Dourados está trabalhando lá, e de todos, né? A Impasa, que estava construindo lá, que ele falou, ela está agora na época de construção, mas ela vai precisar de 500 empregos a partir da próxima semana, formais, que eles vão ficar lá trabalhando. Uma empresa igual a celulose, a gente fala muito da indústria, mas o que gera no campo é 3 vezes mais. Então, uma indústria dessa de Três Lagoas, enquanto ela vai gerar dentro da fábrica, depois de pronta, 500 empregos, ela vai gerar 3.500 empregos no campo. Né? Então, mostra essas dimensões, o quanto que nós precisamos avançar na qualificação. Mas tem uma meta? Tem uma meta de taxa de desocupação que o Estado pretende? Não, a gente, na verdade, trabalha com a política e depois esse é um indicador que a gente avalia, né? Mas a gente não tem como... Não coloca lá não e vamos coloca chegar lá. Isso, qual é a meta estabelecida, né? Secretário, essa questão da qualificação de profissionais, eu particularmente acho que é um grande gargalo que nós temos aqui, ainda mais para o setor primário, né? A área rural. Nós temos capacidade de produção de algumas frutas tropicais, como, por exemplo, o maracujá, aqui em Mato Grosso do Sul, por conta do solo, o abacaxi, o tomate, mas não tem mão de obra. O maracujá especificamente, né, e a gente hoje importa praticamente, acho que 90% de frutas, legumes e verduras aqui em Mato Grosso do Sul, com potencial de produção. Vou pegar o maracujá porque alguns amigos que tentaram fazer a produção aqui. Precisa da mão humana para fazer a polinização, porque só a mamangaua não consegue fazer isso. Mas esbarra sempre nos profissionais, e assim com outros setores também. Essa questão de educação é muito importante. O senhor já passou pela FIEMES, passou pelo SEBRAE, que são entidades voltadas ao empreendedorismo. O que a gente pode fazer ou pensar juntamente com as entidades para pensar na qualificação de profissionais aqui? Então, isso que eu te falei. Eu acho que, na verdade, hoje a gente precisa... Muitos não deslumbram. Acho que a gente primeiro tem que mostrar para esses jovens e tal a possibilidade profissional. Né? Às vezes eles não entram na qualificação porque eles não conseguem enxergar aonde está. Agora, só no agro nós temos que cuidar. O agro passa por uma tecnificação, cada vez mais nós estamos com uma dificuldade. Eu vou te dar um exemplo que acontece aqui no estado. Nós temos uma estrutura aí com a Funtrab, nós levamos em torno de 5 mil índios anualmente do município de Dourados para colher maçã no Rio Grande do Sul. Isso é todo ano, uma coisa altamente qualificada, sai daqui com carteira de trabalho e tal. Então, só estou te dando um exemplo para a fruticultura catarinense e do Rio Grande do Sul, para que ela consiga fazer colheita de maçã, ela depende da nossa mão de obra, que são os indígenas aqui, onde a gente montou uma estrutura para levar. São 5 mil índios por ano naquele período de colheita que eles fazem. Isso só caracteriza a dificuldade de mão de obra quando a gente precisa
um trabalho mais manual no agronegócio, como esse exemplo que você citou, porque o agronegócio está cada vez mais qualificado, cada vez mais necessário de profissionais qualificados, e a gente vê hoje café automatizado, então a automação também no campo, ela tem sido de uma maneira excepcional. Mas eu acho que a gente tem vagas disponíveis. Volto a dizer, nós temos que focar na escolaridade. Eu acho que a gente tem que falar um pouco da perspectiva. Eu acho que a gente não está conseguindo mostrar a esses jovens no mercado de trabalho que isso é uma oportunidade de boa remuneração. Nós tivemos uma mudança aqui no Estado, né, nas nossas matrizes produtivas. Nós sempre fomos conhecidos pelo binômio soja-boi. Hoje nós temos aí uma grande mudança nessas matrizes, né? Nós temos eucalipto, cana-de-açúcar, aves, suínos, peixes, que foi o crescimento que nós tivemos. Mas sempre vai precisar da mão humana, mesmo que tenha automatização, mas alguns vão precisar ainda da mão humana. Não tem como a gente fugir disso, né? Outro dia nós tivemos aqui uma entrevista com o Adroaldo Hoffmann, que o senhor conhece, né? Sim, que é lógico, da Vimasul, vice-presidente. E a grande dificuldade que ele nos relatou aqui foi justamente essa questão de mão de obra, essa dificuldade que nós temos, né? Então é uma preocupação, sim, para o Mato Grosso do Sul. Eu tenho falado muito que o grande acerto do governo do Estado, né, do nosso governador Reinaldo Zambuja, é claro que ele é muito mais focado na política, mas ele teve um acerto muito grande, que foi a escolha dos seus gestores, né? E isso não é estar puxando sardinha para o governador, mas é dizer que ele acertou muito bem quando escolheu Jaime Verrucchi, Eduardo Riedel, Rogério Beretta, o Ricardo Senna. Então foi um grande acerto para o governo, porque o governo foi baseado em gestão. Né? O governador trabalhou a política, que é o papel dele como político, mas ele acertou muito na gestão. E aí eu gostaria de entender um pouco mais como o Estado vai estar preparado, já que nós teremos agora, final do ano, agora eleições para ter um novo mandatário, um novo executivo. Agora, mesmo que a gente tenha troca, né, de governo, eu particularmente vejo que as ações implementadas na gestão devem continuar. O que a gente deve se preocupar nessa questão, secretário? Bom, eu acho que assim, você colocou muito bem, quando a gente fala em gestão, a gente fala em instrumentos de gestão. Eu acho que assim, o Estado criou controladoria, o Estado criou uma estrutura de planejamento estratégico, criou uma estrutura de contrato de gestão, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está escrito. Eu tenho um contrato de gestão com o governador de diversificar a base produtiva, de aumentar a taxa de desemprego, de reduzir a taxa de desemprego, de melhorar a taxa de ocupação, né, e de número de investimentos, tem um painel de investimento. Então, assim, eu acho que nós estamos deixando o Estado organizado sobre o ponto de vista da capacidade do gestor de continuar nessa linha, né? Então, assim, eu acho que o que tem que ser muito observado, eu acho que tem algumas linhas de desenvolvimento que tem que ser previstas. Quer dizer, a gente focou muito em sustentabilidade. Quer dizer, eu não acredito que nenhum gestor possa discutir uma gestão sem falar em sustentabilidade. Não dá para discutir sem falar qualificação de mão de obra e emprego qualificado para o sul mato-grossense. Não tem como fazer isso. Nós, no início da entrevista, nós falamos do Estado digital. Quer dizer, nós temos como não falar em qualquer atividade hoje sem consolidação de um processo competitivo de inserção digital das pessoas. O governo do Estado criou 76 aplicativos hoje para acesso aos nossos à população sul-mato-grossense. Isso tem que estar toda a estrutura. Então, acho que essas linhas estão muito bem definidas sobre o ponto de vista de qual é a estratégia, qual é o caminho que o Mato Grosso do Sul mudou e tem que mudar. Então, quando a gente fala sustentabilidade, segurança alimentar, diversificação da base produtiva, isso vai continuar, tem que continuar. Isso depende, obviamente, da estratégia de quem vier assumir o governo. Por falar em caminho, em estratégia, em continuidade, eu quero aqui só acrescentar uma última pergunta do Hudson, porque traz também essa preocupação. Na sua gestão, o senhor lançou alguns desafios ousados, como reduzir o tempo de abertura de empresas no Estado, envolvendo também a redução de burocracia ligadas aos alvarás de bombeiro, licenciamento ambiental, entre outras licenças necessárias para funcionamento das empresas, principalmente das pequenas empresas, que são grandes geradoras de emprego e renda no Estado. Hoje, o governo do Estado já aderiu à Lei de Liberdade Econômica Federal, num esforço realmente de desburocratizar o processo e melhorar o ambiente econômico para as atividades. Quais são os desafios para os próximos anos para ampliarmos a melhoria do ambiente econômico, principalmente para estimular empreendedores e as empresas? Pergunta bastante extensa, mas vamos... Primeiro, eu vou dar um exemplo na questão da junta comercial. Em 2015, a junta comercial tinha praticamente 10 escritórios físicos no estado de Mato Grosso do Sul, no interior, e tinha um tempo médio de abertura de empresa no estado de 37 dias. E a gente colocou um desafio de chegar a isso em horas. Nós estamos terminando agora o governo, com 2 horas e 45 de abertura de empresa e nenhuma base física mais no interior. Até o final do ano,
a gente não precisa saber mais onde é a junta comercial do estado de Mato Grosso do Sul. Ela está totalmente via sistema. Então, esse é o objetivo. Você não precisa mais ter prédio totalmente na nuvem. Então, acho que eu estou dando exemplo da junta, que um dos focos que o estado, a gente definiu muito, melhoria de ambiente de negócios, né? Então, nós somos o 6º estado mais competitivo e a gente precisa trabalhar muito fortemente nisso. E o Hudson colocou num ponto que a gente não... 92% de toda a mão de obra do estado está na micro e pequena empresa. A gente fala muito dos grandes empreendimentos, falamos da Suzano, da Impasa e tal, mas nós temos 92% de todo emprego. Então, se nós conseguirmos fazer a economia crescer e cada um desses pequenos negócios gerar um emprego, não precisa 2 não, um só, nós resolvemos qualquer problema de ocupação no estado, qualquer problema, um emprego. Então, só que nós temos praticamente aí quase 100 mil empresas, pequenas empresas, se cada uma gerar um emprego, mas para isso eu preciso ter demanda, eu preciso ter ambiente de negócio favorável, eu preciso ter crescimento para que essa pequena empresa possa gerar um emprego. Então, o pequeno negócio, em momento nenhum, a gente pode descuidar dele. A gente fala, às vezes, foca muito nos grandes empreendimentos, mas é ele que é a sustentação da nossa economia. O ICMS, 68% vem da onde? Vem do comércio. E de 68%, 90% dessas empresas são pequenas empresas. Então, são eles os grandes recolhedores de ICMS para o estado de Mato Grosso do Sul, que é um estado que depende essencialmente de ICMS. Então, é importante esse olhar para os pequenos negócios e para a economia local. Secretário, está terminando o tempo da nossa entrevista, né? Olha aí, quase 1 hora conversando aqui. Mas eu queria falar de política ainda nesse finzinho aí. O senhor já anunciou, né? Já tem um tempo, que é pré-candidato a deputado federal. Quando o senhor deve sair da sua pasta, né? Quando isso deve acontecer e qual será o partido. E eu quero também soltar uma pergunta do Adilson Trindade aqui no ar, que é o nosso colunista de política. Então a gente termina já com todas essas respostas suas aí. Ótimo. Bom dia, secretário Jaime Verruc. Nessas eleições, nós estamos vendo novos personagens em busca de espaço na política. E o senhor é um desses personagens. O senhor vai largar o governo do estado agora, a secretaria, para disputar as próximas eleições? E em que cargo o senhor pretende disputar? Deputado federal ou estadual? E outra coisa, o senhor é uma pessoa ligada ao agronegócio e faz parte do grupo da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O senhor vai acompanhá-la no PP ou o senhor pretende disputar as eleições por um outro partido? E qual é a sua bandeira de Deus na campanha eleitoral, se for realmente disputar as eleições? Muito obrigado pela pergunta. Tenho mais 1 hora para responder? Bom, sendo bastante objetivo, né, com vocês, sim, eu tenho, dentro do grupo político, do Eduardo Rido para governador, como pré-candidato a governador, a ministra Tereza pré-candidata pelo PP ao Senado, eu estou colocando meu nome como pré-candidato, eu estou ainda no governo, sou secretário, né, para deputado federal. Então, e em relação ao acompanhamento, sim, eu estou indo para o PP, né, que é o partido da ministra. A ministra é o presidente hoje do PP local. O PP não lança candidato a governador, quer dizer, apoia o candidato do governo do estado, do PSDB, Eduardo Riedel, e eu vou na chapa, né, compor a chapa de deputado federal do PP. Então essa é e nós todos, a pergunta é todos aqueles que são ordenador de despesa e que têm alguma intenção de participar, tem que sair até de 1º de abril. Então agora, na outra semana seguinte, nós temos que ser exonerados pelo governador do estado, a pedido, obviamente, né, para que a gente possa concorrer no processo eleitoral. Se nós não fizermos isso, obviamente não poderemos mais concorrer. Então, o governador, obviamente que tem alguma preocupação sobre a continuidade de todos esses processos, com toda a equipe, né, mas a equipe está preparada, isso está planejada para que a gente possa avançar. Então, estou indo com a ministra Tereza para o PP, sou pré-candidato a deputado federal, nunca participei de processo eleitoral, quer dizer, é a primeira vez que eu vou tentar buscar uma vaga na Câmara Federal. E aí, quando ele perguntou das pautas, eu poderia falar uma pauta muito simples. Eu acho que no âmbito federal, além daquelas questões que normalmente se destaca muito deputado pela verba, porque ele traz, eu acho que esse é o menor papel a ser feito pelo deputado federal, é a gente procurar alguns grandes temas nacionais. Eu acho que a Câmara Federal ela tem que olhar o país, ela olha o Estado, mas ela tem que olhar o país. E aí nós poderíamos colocar a reforma tributária, questão, toda a discussão que nós temos aí em relação à questão do agro. Quer dizer, tem uma pauta tão intensa quando a gente olha desenvolvimento econômico, meio ambiente, né, as áreas que eu atuo hoje, que provavelmente nós teremos aí muitos projetos a serem desenvolvidos no âmbito da Câmara Federal. Mas isso tudo agora, nas próximas 2 semanas, né, é o período de definição de quem vai, quem não vai, para onde vai, e quem efetivamente vai renunciar aos seus cargos para concorrer à Câmara Federal ou qualquer outro cargo eletivo.
Secretário Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, conversando aqui com a gente, então, nos estúdios da CBN. Eu agradeço a sua participação, também da nossa diretora de jornalismo, Lígia Sábica, e do nosso colunista Éder Campos. Por favor. Amanhã, 8 horas da manhã, CBN Agro. Faça aí a sua chamada, Éder Amanhã, Campos. CBN Não Agro, às deixe. 8 horas da manhã, viu, gente? Tá bom? Combinado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, secretário. 9 horas e 57 minutos em Mato Grosso do Sul.